Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você está desse lado, apesar da ressaca, por assim dizer, do Natal. Hoje é dia 26. Continuamos mergulhando no estudo da Palavra do Senhor. Hoje estudamos Romanos, capítulo de número 13, que nos traz uma reflexão muito profunda. Não muito boa de se falar, né? Mas é muito profunda, não muito boa de se falar, porque, ora, vejamos, se cada um de nós analisar o país em que vive, a sociedade na qual está inserido, vai perceber muita irregularidade, muita injustiça e muita coisa fora do lugar. Mas o que mais dói e salta à vista é perceber que aqueles que elaboram as leis muitas vezes são os primeiros a descumpri-las. Aqueles que são os projetadores da lei e das normas são os primeiros que as violam. Hoje olhamos para a nossa sociedade, há muita corrupção, há muito governante que abusa, faz o uso do poder com abuso, com injustiça, com autoritarismo ao invés de autoridade. Enfim, comportamentos como esse normalmente despertam nas pessoas o sentimento de vingança, despertam nas pessoas ira, despertam raiva e desgosto até muitas vezes pela vida. Às vezes esse desconforto é tão terrível que nós paramos de ver esses governantes maus como seres humanos, paramos de vê-los como pessoas que ainda podem ser transformadas, enfim, tornam-se nada para nós sem qualquer expressão. É neste contexto em que Paulo está a escrever o capítulo 13 de Romanos. É numa sociedade como essa em que o povo cristão está inserido, é numa sociedade como esta em que se prega contra a verdade, já que os apóstolos estavam a anunciar a verdade através de Jesus. Eles tinham o contraditório daqueles governantes, tinham o contraditório daqueles líderes sociais que na verdade os perseguiam, os matavam, os humilhavam de todas as formas. Mas ainda assim Paulo está a se levantar para dizer e pregar para os irmãos para que não criassem ira no coração, mas entendessem que toda autoridade na terra foi instituída por Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, diante de Pilatos, ele disse: nenhuma autoridade terias sobre mim se não te fosse dada lá de cima, lá do alto. Ou seja, o nosso mestre está a reconhecer que Pilatos é e tem autoridade sobre ele, mas ele realça: essa autoridade veio do céu, é o próprio Deus quem concedeu essa autoridade. Desde o princípio nós lemos de Gênesis até Apocalipse e vemos sempre Deus interessado em melhorar a condição do homem, Deus interessado em melhorar a condição das sociedades humanas e a ser sempre o homem a falhar contra Deus. Mas ainda assim não nos faz deixar de reconhecer que é Deus quem permite que as pessoas cheguem àquele lugar, é Deus quem permite que até tiranos governem, porque Ele é soberano. Agora, será que Deus permite isso com gosto, com prazer? Claro que não, mas Deus tem que permitir muita coisa para que o homem consiga enxergar-se quando está longe de Deus. E é isso que acontece na tirania dos nossos governos. Homens fora da presença de Deus governam nações. Homens fora da comunhão do Espírito governam povos. E o que é que mostram? Desumanidade, deslealdade, arrogância, corrupção. Isso é o resultado do homem sem Deus. Mas ainda assim Paulo está a apelar para os irmãos. Meus irmãos, não está a ser fácil pregar essa mensagem, e eu sei que se você se colocar no meu lugar vai entender por quê. Porque, não sei, mas todos nós de alguma forma, talvez você esteja num país, não sei de onde você me ouve, né, que está tudo bem, a sociedade crueza e tudo mais, mas a situação, por exemplo, para o meu lado, eu sou angolano, vivo em Angola, não é exatamente essa como parece, não é exatamente a sociedade que eu sempre sonhei, não
é exatamente o tipo de governação que eu desejaria para o meu país. Então as coisas estão apertadas, estão no sufoco, saíra no coração, raiva, rancor, muitas vezes, vontade de ir para as ruas e gritar e protestar, e esses todos os comportamentos onde é que despoletam? No nosso posicionamento social. Por que que o Paulo, o apóstolo, está a dizer que a ninguém devam nada senão o amor? Já estamos no versículo 8. Por quê? Porque quando o governo não cumpre com o seu papel, automaticamente dá-nos vontade de descumprir com o nosso, não pagar os impostos, não contribuir com as nossas responsabilidades sociais, enfim, é um toma lá da cá, é pagar olho por olho e dente por dente. Mas o apóstolo está a dizer, ainda que os governos falharem, nós como cristãos temos a missão de não falhar, ainda que assim com os olhos de ver, eles mereçam muito pior do que o que nos fazem passar. Paulo usa a linguagem do amor, que é a linguagem que não procura razão, mas procura a paz. Logo, qual vai ser o nosso posicionamento diante dessa liderança corrupta? Oração. Seja lá de que liderança e de que país estejamos a falar. Qual vai ser o nosso posicionamento diante dessa governação que não respeita os homens, mulheres, crianças, não respeita a religião? Oração, oração, oração. Por quê? Porque de nós mesmos não podemos mudar o coração dos homens. Pelo contrário, parece até que quando nos ouvem, os homens se irritam. Quero que eu lhe lembre de Estevão. Estevão, quanto mais falava, mais aqueles homens tapavam os ouvidos e pegavam a pedra para lançar para Estevão. Por quê? Porque eles sabiam que se continuassem a ouvir, se converteriam à verdade, e eles não querem se converter. Então há muitos líderes, há muitos governos na terra que não querem se render a Deus, e com isso muitos até acabam fazendo os famosos pactos satânicos para subjugar o povo de Deus. A isso que está acontecendo na sociedade, por exemplo, a aprovação do aborto voluntário, por exemplo, a aprovação de mais de um gênero. Quem não quiser ser mulher, sendo mulher, pode ser planta, pode ser homem, pode ser o que quiser, o que lhe dá na telha. Enfim, uma sociedade descabida, uma sociedade sem pés para andar. O mundo jaz no maligno, mas ainda assim o apóstolo, através das Sagradas Escrituras, nos incentiva a amarmos esse mundo que jaz no maligno. Por que que o apóstolo faz isso? Porque o amor é o único remédio para a nossa sociedade perdida. Por isso, damos o bem no lugar do mal, praticamos a bondade e a honestidade no lugar da arrogância e no lugar do desprezo. E Paulo está a dizer, versículo 12, que a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as trevas. Há pessoas ainda a dormir, há crentes ainda a dormir. Como? Por que que estão a dormir? Porque uns olham para a forma como o mundo está e para a forma como certos governos funcionam e perdem a fé, como quem diz, se Deus realmente existisse, já destruiria essa terra. Se Deus realmente existe, por que que como os cristãos Deus nos permitiu enfrentar essas calamidades, enfrentar uma governação tão corrupta e tão deprimente como esta? Olha, Deus é tão real quanto os céus e a terra. Então Paulo está a dizer, irmão, não olhem para a vossa situação atual e fechem os olhos. É hora de despertar e nos lembrarmos do que ele disse: quanto mais se proliferar a maldade dos corações humanos na terra, vamos nos lembrar, ora vem Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está a caminho e o dia está próximo, e este dia estará mais próximo quando mais crentes orarem, quanto mais a igreja buscar ao Senhor, para que enfim possamos viver para sempre numa terra onde há paz, há justiça, numa terra onde lágrimas, ódio, rancor e corrupção não têm lugar. Por isso, vamos nos manter vigilantes. O versículo
O capítulo termina Paulo dizendo que, irmãos, fujam da tendência de premeditar o pecado. Às vezes nós estamos tão frustrados e asfixiados pelo ambiente social que não queremos mais saber da nossa comunhão com Deus e queremos andar como todo mundo anda e fazer como todo mundo faz. Ou seja, quem corrompe está a ter uma vida boa e quem vive lealmente não consegue sequer respirar. E qual é a tendência? É recuarmos, nos corrompermos, fracassarmos. Mas ainda assim, eu incentivo você através das Escrituras e a minha oração no Senhor Jesus, que você se mantenha leal, mesmo quando a deslealdade parecer ser o padrão ideal. Que você se mantenha fiel, mesmo quando a infidelidade parecer ser o ritmo da música que toca. Que você se mantenha incorruptível, incorrupto, mesmo diante dessa corrupção do mundo. Busque o auxílio de Deus, busque a graça de Deus, nada de vingança, nada de ódio, nada de rancor, pelo contrário, que continuemos a praticar o bem, porque na verdade é só porque nós como cristãos existimos buscando a Deus que essa terra ainda prevalece. Nós somos o remanescente que faz essa terra gozar da pouca paz que tem. Que a graça do Senhor Jesus te alcance, a ti e a toda a tua família, e te dê paz desde agora e para todos sempre. Amém.